Bem-vindo a mais um GrifoCast. Hoje, uma edição especial, uma novidade aí para vocês. Eu estou aqui com o Caio, meu sócio, e hoje CEO da Grifo, para contar cases e histórias desde nossa fundação, lá de 2016, como foi também a entrada dele na Grifo Engenharia, como a gente começou lá atrás. Então, você que é engenheiro, está fazendo reforma residencial, de apartamento, reforma de alto luxo, reforma de casas, construção de casa, reforma comercial, fica aqui até o final. Você vai ver muita história de como a gente foi passando por todas as dificuldades, todos esses segmentos, até chegar no Fast Construction e fazer a expansão aí nacional. Então, te convido, que eu tenho certeza que boas histórias vão sair daqui. Com certeza, a gente tem muita história para contar e muitos problemas que a gente já viveu também, né? Vé Maria, eu não sei como tem o cabelo. Eu acho que não vai ter tempo suficiente para falar de tudo que a gente já viveu, mas... Por isso que a gente vai marcar mais edições também, se vocês curtirem, né? Então, vamos começar, Caio, falando... Meu irmão, que loucura foi que te deu na cabeça para você entrar na Grifo? Realmente... Conta um pouco de sua história aí e por que você decidiu entrar nisso aí. Eu trabalhei primeiramente, eu estagiei logo no início fiz um prédio, peguei do gabarito, né? Era estagiário, parte de fundação até a entrega das chaves. Depois disso eu fiz uma obra de escola e depois comecei a trabalhar no metrô, né? Lá de Salvador, na Bahia. Com o tempo... Com 6 meses empresa de estágio, empresa grande, multinacional. Com o tempo, com 6 meses de estágio, eles me contrataram, então eu já era contratado lá. Mas eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, né? Nessa época, eu ficava pesquisando franquia, levava pro meu pai, calma. E eu falei, não, eu tenho que ter meu negócio, não vou trabalhar assim, dessa forma e tal. E na época que eu trabalhava no metrô, eu via muita gente de 50 anos de casa, do nada, sendo demitido da noite pro dia. Eu falei, pô, esses caras mais velhos vão fazer o quê agora a partir disso aí, né? Então eu falei, pô, eu não quero isso pra minha vida, eu quero construir meu próprio caminho. E aí fui tentando, procurando, e uma certa feita, Arnoldo, que é nosso sócio, me chamou pra conversar. Ele falou, velho, é o seguinte, tem a oportunidade de você vir pra cá, vender o sonho Grifo, né? Tem a oportunidade de você vir pra cá, tal, a gente tá fazendo isso. E foi bem na época vamos ser maior do mundo. Vamos ser a nova Odebrecht do mundo, do país. E logo no início, eu tinha contratado a Grifo, me chamaram para fazer um clube, para gerenciar 2017, uma reforma de um clube lá em Salvador. Eu fui, vou alcei com 3 empresas e tal, e acabou a Grifo ganhando. Então, foi meu primeiro contato com a Grifo, foi através de... Eu já conhecia, né? A gente vai falar um pouco dessa obra lá em 2017. E aí, Arnoldo falou, vai, vamos nessa. Eu falei, vou pensar e tal. Eu falei, como é que funciona a remuneração? Como é que a gente vai ter isso aí? Ele falou, velho, o que eu posso te pagar aqui é R$800. Eu falei, Arnoldo, como se eu sou contratado lá onde eu tô? E na época eu ainda tava na faculdade, né? Então, eu falei, bicho, mas eu já sou contratado aqui, já tenho um salário. Ele, não, pai, aqui você vai ser isso. Começou a vender, eu falei, beleza. Eu falei, liguei pro meu pai, tá acontecendo isso. Tô pensando em ir. Ele falou, você é completamente louco se você fizer isso. Você é um louco, meu irmão. Como é que você vai trocar o certo pelo duvidoso? CLTzinho na multinacional, ganhando 4 conto. Pode crescer, não sei o quê. E não saiu pra ganhar R$800 numa empresa de adolescentes quase. Exato. Meu pai, você é louco. Eu falei, eu vou. Aí eu acabei tomando a decisão, fui. Eu lembro como se fosse hoje, eu falei, pô, eu vou chegar lá na Grifo, uma empresa de reforminha de apartamento, né? De banheiro, de casa, de não sei o quê. Voltava voando, porque eu acabei de fazer um metrô, meu irmão. Então eu vou saber de tudo. E aí foi quando eu tive o meu primeiro baque. Que eu cheguei no... a gente vai falar aí mais à frente, mas meu primeiro encontro com o Josélio. Meu primeiro encontro com o Josélio, não sei se pode falar palavrão aqui, mas... Quando eu cheguei no apartamento, eu já conheci o Josélio, porque o Josélio tinha feito essa obra do clube. Josélio, pessoal, é nosso encarregado, um dos mais antigos. Ele é um cara que é totalmente aculturado com a empresa. Vocês têm noção, a primeira carteira de habilitação foi a gente que deu de
de bonificação para ele. Depois A gente que deu não, né? Ele que conquistou, velho. Deu de bonificação que ele conquistou. Exato. Depois ele conquistou através da Grifo também, o carro dele, o primeiro carro. Meu Deus do céu, que eu era tão barbeiro, meu irmão, que lá em São Luís do Maranhão. O cara que ensinou a dirigir. Tudo, já viajou hoje quase o Brasil todo. Hoje é mestre, é um nível totalmente acima de todos os outros encarregados que a gente tem, pela história, por tudo e pelo empenho. E é de forma tão aculturada que ele tem hoje uma tatuagem da logo da Grifo na mão dele. E eu falei, Jocélio, pra que diabo você tatua o logo da Grifo? Ele, rapaz, não, a Grifinória, não sei o que, parará. Ele chama de Grifinória, é um termo de espião chama. E aí eu vem cá, velho, por que na mão e não em outro lugar? Ele, não, pra quando apertar a mão do cara, o cara vê que eu sou Grifo até morrer, meu irmão. Então, enfim, você já sabe aí mais ou menos como é o perfil desse carregado. Então, vá. Aí quando eu cheguei no apartamento, né, Arnoldo falou, ó, o seguinte, eu vou viajar, mas você vai tomar conta dessa obra aí. E aí, beleza, primeiro dia de obra, quando eu cheguei, pisei o pé na obra, encontrei Jocélio assim, encostado na varanda. Aí ele, e aí, Zé Mané? Ele falou outras palavras, né? Mas foi basicamente isso. Aí eu falei, puta que pariu, vou ter um trabalho com esse cara agora aí, vou ter problema com ele o tempo todo. E aí, a partir desse dia aí, Jocélio se tornou não só um excelente colaborador, mas hoje eu considero um irmão pra mim. Então, nossa relação hoje de trabalho é muito respeitosa e até hoje a gente tá junto aí nessa... cara extremamente nessa profissional. Enfim, então, o que a gente tira aí como lição, turma, se você for fazer o que a maioria das pessoas fazem, você não vai ter o resultado que só os poucos têm. E o exemplo de Caio é justamente isso, e se você pegar na minha história também, é exatamente isso. Diversas pessoas não aconselharam eu abrir a Grifo, não aconselharam eu sair da multinacional que eu estava, não aconselharam eu trocar, na época, um salário de 10 mil reais para eu entrar como estagiário na Odebrecht, quando eu era de uma grande construtora na Bahia. E muitas vezes, você que é empresário vai saber o que eu estou falando. As pessoas que estão à sua volta, elas não entendem, certo, o meio que você está envolvido. E não é por mal. Elas querem no final do dia seu bem. As pessoas te amam, mas eu tô falando sua família, seus amigos, as pessoas mais próximas. Não tem a visão que você tem, porque você está ali envolvido no meio do negócio. E às vezes, a melhor coisa que você tem que fazer é se blindar de ruído externo. E eu falo ruído porque também é ruído familiar, ruído de família, ruído de amigos, ruído às vezes de dentro de casa. Até de esposa, porque não vai estar entendendo o que você está vivendo, mas se no fundo você entende, se no fundo você acredita e aquilo te dá uma força de vontade, desejo muito grande e aí ao mesmo tempo um frio na barriga, é o caminho que você deve seguir. E eu tenho certeza que Caio sentiu isso, porque eu senti quando fundei a Grifo, e toda vez que a gente foi dar um pulo dentro da empresa, a gente tem esse sentimento até hoje. Quando a gente deixa de ter isso é porque a gente está estagnado e está perdendo tempo. Então, isso é sempre importante você que é empresário lembrar. Tá? Às vezes a gente tem uma ideia de quando a gente vai ficando maior, certo? Você vai ficando menos corajoso. Eu faço uma reflexão disso toda hora. Por quê? Você vai ganhando, certo? Você saiu do zero, do nada, e você está chegando a um certo nível. E a partir daí, o que é que acontece? Você vai deixando de se arriscar como você se arriscava antigamente. Na realidade, você não tinha nem noção do risco quando você entrou no seu negócio. E hoje você vai tendo mais conhecimento e vai vendo esse risco. E por de vez em quando, você vai parando um pouco de ter a mesma força de vontade, o mesmo fogo, se arriscar, apertar igual você apertava antes para pegar uma obra. Quantas obras eu e Caio aqui, a gente já teve que ir no osso do osso para conquistar um novo segmento, conquistar um novo estado. Talvez hoje a gente pense duas vezes, porque a gente já tem alguma coisa a conquistar. Tipo, não, será que é muito arriscado e tal? Mas isso é o que destrói a empresa. O empresário ele sempre tem que ter essa fome e sempre tem que estar aguçado para o crescimento, alinhado à visão de propósito dele. Não é? Perfeito. Muita resiliência também, o caminho não é fácil, né? Então... Não, assim, só para fazer um gancho com resiliência, Caio é um exemplo disso, porque eu tenho uma tese da seguinte coisa, o que é que faz o cara virar sócio de uma empresa e o que é que faz o cara apenas ser um excelente funcionário, um excelente colaborador de uma empresa? A primeira coisa o bom funcionário, ele soma. Certo? Um sócio, ele multiplica. Um sócio traz dinheiro novo, um sócio está ligado 24 horas, um sócio se preocupa com a empresa como se preocupasse com a própria vida.
um sócio atiraria na frente de uma bala para a empresa não ser destruída. E essa percepção você só tem, tá? E quem está falando isso foi um cara que fundou a empresa sozinho e que outros sócios vieram entrando porque eu tinha essa cultura de trazer pessoas, eu acho que é importante, certo? Para o crescimento de uma empresa. E é uma escolha muito difícil de você ter. Então, a minha concepção não é a certa, não é errada, mas se eu posso ensinar alguma coisa com isso, e eu sou grato a todos os meus sócios hoje, por tudo que a gente já construiu e a relação, é o seguinte: você tem que testar o cara em todas as situações possíveis e impossíveis, certo? Como é o cara sem dinheiro, como é o cara botando dinheiro na empresa, como é o cara trabalhando igual um louco e ganhando uma miséria, como é o cara no estresse, como é um cara na situação de aperto, como é um cara na situação de folga. Porque a partir daí, você já cria uma relação com a pessoa e, assim, obviamente, você vai ficando muito mais ambíguo. Eu tenho uma relação hoje com o Caio quase de irmão ao longo do processo, por conta do business. E se você perguntar para mim, por exemplo, o Caio, eu não acho o Caio o melhor engenheiro do mundo. Eu não acho o Caio o melhor gestor do mundo. Eu não acho o Caio o melhor CEO do mundo, certo? Mas o que linka isso daí entre a gente não é isso. O Caio já passou por tanta coisa ao redor da gente, já fez tanto pela Grifo, já trouxe tantas oportunidades. E a lealdade que existe entre nossa relação não se compara com nenhuma outra relação que possa existir aí no mercado. Então, essa diferença é onde você tem que buscar. São pessoas que têm o mesmo princípio, os mesmos valores que você. E você fazer testar. E nesse teste, por vezes, algumas pessoas desistem. Muitas pessoas. E não era para ser sócio mesmo. E Caio quase desistiu uma vez também, falando para você. Não, claro. Quase desisti. Eu cheguei até a sair da Grifo um período. Falei, 15 dias. 15 dias. Depois de 15 dias, eu voltei com o rabinho entre as pernas. Falei, bicho, não é isso não. E eu falei 10 vezes. Eu falo, reflita e tal, tô aqui com você. Mas o caminho não é fácil, até porque você... Como você falou no início, você vai ouvindo muitas coisas de fora, né? Oportunidades que vão aparecendo que você acha que é melhor, né? Mas quando você tem o foco de onde você quer chegar, acaba blindando isso aí e seguindo o caminho. Agora é doloroso, é árduo, não é possível que isso aí tá acontecendo, então... No caso de Caio, qual era a principal coisa? A gente ninguém ensina a gente a empreender, né? Então, eu tinha que fazer uma forma segura para você blindar a empresa sempre. E tinha que ver como o Caio entraria dentro da empresa e a hora certa de entrar. E ninguém diz quando é a hora certa de você botar o cara para dentro, certo? E às vezes, por essa falta de transparência, eu sempre quis ter Caio como sócio. E Caio sempre quis ser, e sempre deixou claro que queria ser sócio da Grifo. Isso é importante pro cara. Porém, como a gente não tem a empresa nova, não tem uma projeção de carreira, não tem, rapaz, aqui é um vesting em tantos anos. Hoje a gente tem noção do que é isso. Você vai fazer isso e daqui a 5 anos, se a empresa estiver em tal lugar, você ganha ação, etc. Ninguém sabe nada quando você está começando, irmão. Entendeu? Então, às vezes, se você não tiver comunicação diária, o que acontece? Ele acha que já era para estar sendo sócio, eu acho que não, que ainda tenho que testar ele mais um pouco. E isso acaba que, porra, será que eu vou ser mesmo? Ou se esse cara aí tá só me enrolando, entendeu? Isso já aconteceu comigo lá atrás. E com o Caio. Claro. Mas no final do dia, eu acho que mesmo se você não souber nada disso, se você tiver uma boa comunicação, certo? E no final do dia, ninguém estiver querendo passar a perna a ninguém, estiver querendo o mesmo propósito e saber que 1 mais 1 são 2 e que dá pra multiplicar para 4, vai ser muito melhor do que você ter isso tudo e não ter essa comunicação. Cara, tem um ano mais ou menos, já acompanhava e comecei a ver, tipo assim, a minha realidade nas devidas proporções maiores, né? Falei, cara, esse cara é bom. Eu não ia preparar uma mentoria para jogar alguma coisa online no mercado. É o que eu sempre disse, eu tenho um papel de CEO e fundador da empresa, eu tenho demandas demais já no meu dia a dia. E por uma provocação de vocês, me pedindo sempre, eu criei esse módulo que eu fiz um MVP há algum tempo atrás, onde o NPS foi 10 para todas as pessoas que fizeram. De fato, existia uma empresa que não conseguia ter uma análise certa dos números, saber qual era a real lucratividade. E agora a gente sabe rastrear onde realmente está cada dinheiro e para onde foi cada dinheiro investido na empresa. E
eu criei uma mentoria Fast, que a gente diz todas as boas práticas, tudo que funciona e que a gente usa no dia a dia. Não vai ter ninguém aqui te vendendo coisa e você vai ficar rico da noite pro dia, porque isso é mentira e não aconteceu comigo. A gente vai te ensinar o que acontece de verdade na prática, como você mudar seu negócio. E quando chega uma pessoa de fora e consegue enxergar um macro, olhar de longe, tirar o foco daqui de onde a gente tá, a gente consegue enxergar várias oportunidades que a gente vê que faz total sentido pra gente, pra mudanças, pra evolução. Comecei a ver que o pessoal sempre perguntava, e curso, mentoria vai sair? E aí eu falei, cara, a hora que sair eu preciso fazer, mano. É o atalho, né, cara? A parte da mentoria atalha coisa de 5 anos em 1 ano, às vezes até mais, né? Eu preparei para você que quer realmente ir para o próximo passo de sua construtora. A ideia é que você consiga pagar esse negócio parcelado, que você dentro de 1 mês consiga pegar insights e aplicar, utilizando 2 coisas apenas ou 3, e aplique sua construtora e já mude, já dê resultado já no primeiro mês, para que você tenha um resultado melhor, para que você consiga aplicar, para que você tire dúvidas com a gente, para que você sinta realmente que está mudando de patamar a sua construtora. Aí, de fato, foi um divisor de águas estar na mentoria, porque agora temos a tranquilidade, né, de saber para onde está nosso dinheiro, de fato, e também a criação de muitos processos visando a melhor produtividade de toda a equipe, não só de campo, mas também nossa equipe do escritório. A gente não está aqui para ficar vendendo nenhum sonho, a gente está aqui para mostrar o que a gente faz. A gente está abrindo aqui um raio-x do que eu tive de diversos erros em minha carreira até chegar num ponto onde a gente se tornou referência nacional em obras rápidas. Então eu estou pegando isso tudo, compilando em 5 módulos e um hot seat para vocês mudarem o patamar que vocês estão hoje. Então, pessoal, em 2016 a gente começou com reforma residencial, certo? E eu tenho uma obra aqui que foi muito marcante pra gente. Eu não tenho foto dessa obra aqui agora, tá? Mas foi um apartamento no edifício Horto Santa Luzia. Na época tinha 3 pessoas na grife, eu acho que eu, Bruno e Reni Carlos, certo? Bruno ainda tava. E essa obra eu peguei porque eu tava fazendo gerenciamento em uma outra obra no apartamento. E nesse edifício, lá no Horto Santa Luzia, era 38 pavimentos, certo? Era uma reforma de apartamento. Existia uma pessoa que ficava no elevador. Como se fosse uma atendente de elevador para subir e descer as pessoas. Era prédio de alto luxo. E aí a importância de você ter um bom relacionamento com todo o ecossistema que envolve, certo? O seu local da obra. Porque isso, assim, obviamente você não vai fazer isso por interesse, vai fazer de forma natural, mas isso sempre vai te ajudar. Não tem prejudicação nesse quesito. Eu fiquei tão amigo da mulher do elevador que um dia chegou o cara da cobertura, certo? E ele tinha o 38º andar. E essa mulher do elevador, quem era o engenheiro que ela mais gostava no prédio? Daniel. E o que aquela mulher fez? Rapaz, tem um menino aqui fazendo a obra do 16º andar, o cara é o melhor do prédio, etc. Para lá. Ele, chama ele aqui. Fui conversar com ele. Ela foi lá, me buscou. Eu subi, conversei com o cliente meio assim, certo? Anchieta. E esse cliente, ele tava meio receoso do preço, não conhecia a gente, conhecia do elevador. Você lembra o valor da obra, não? Foi 40 mil. 30. Mas eu fechei a etapa, o que foi? Ele falou, velho, vamos fazer o seguinte, ele falou, me passa um peso para contrapiso, certo? Contrapiso e levantar as paredes. Eu, estrategicamente, certo? O que eu fiz? Eu peguei, joguei no osso o preço do contrapiso e das paredes e disse que era 15 dias para entregar. E ele, beleza, tá fechado. A partir daí que tá fechado, eu entreguei com 10 dias, tudo pronto. E aí, qual vai ser o próximo? Aí ele, não, pode passar o preço de elétrica e pintura. Aí eu, beleza. Aí passei o preço de elétrica, hidráulica e pintura. Quando eu fui sentar com ele, eu falei, Anchieta, velho, você já sabe que eu vou entregar esse negócio. Vamos fechar logo o apartamento todo? A gente faz aqui por administração e vamos embora. Aí, Daniel, vamos. E aí eu fechei a cobertura. Isso, a gente não tinha feito nunca uma cobertura na vida. E aí, por isso que eu marco na grife. Em 2016, eu fechei uma cobertura no 38º andar, um dos prédios mais altos de Salvador, certo? E entregamos com maestria para ele. Resultado, o irmão dele comprou um outro apartamento nesse prédio. A gente fez a obra do irmão e eu ainda puxei, adiantei. Eu falei, cara, se for na mesma época, ainda vai ser mais barato, que eu já tô aqui dentro do prédio. E depois disso daí, aí você vê o bom trabalho como é feito, né? Ele tinha 14 galpões industriais em Porto Seco, Pirajá. E tava precisando de alguém para gerenciar. O que é que eu fiz?
pode deixar que eu gerencio. Cobrei um valor fixo, como se fosse um gerenciamento de obra, e fui gerenciar esses 14 galpões dele. Quando eu vi, eu tava ficando sem tempo, certo? E aí trouxe um ex-colega meu, certo? O Pedro Ivo, para ir tocar esses galpões. Pedro Ivo ficou um tempo, depois disse que não aguentou passar pelo Vale das Sombras da Grifo. Tá vendo? Tá arrependido aí hoje. E aí... Falei com ele esse dia. Tá? E aí saiu da empresa, visto que ia estudar para concurso, enfim. E eu tinha que achar alguém. Eu tinha postado uma foto, certo? Nesse galpão, que era um galpãozão grande de 3.000 metros. E Arnoldo tinha acabado de terminar o MJA, que é um dos maiores galpões de Salvador. O que aconteceu? Arnoldo mandou eu acho que Coutinho, um amigo meu, marcou Arnoldo no post. Você vê como Instagram, desde Instagram naquela época. Instagram? Ou era Facebook? Não, Instagram. Acho que foi um dos meus primeiros posts do Instagram. Sim. Os 10 primeiros. E aí, Arnoldo mandou, cara, não sei o quê, porra, boa, eu tô fazendo a MJA e tal, tô saindo daqui a pouco, não sei o quê. Mandei uma mensagem pra ele. E devo ter marcado, eu não tinha escritório na época, eu devo ter marcado algum posto, e eu sentei, Arnoldo veio. Fez o conto do vigário da... Ele vai ser isso, vai ser aquilo. E ele veio pelos 800. Na época devia ser até menos. E aí a Anchieta gostou pra cacete de Arnoldo, a gente foi crescendo. Então essa foi uma grande obra em 2016. E aí você me trouxe um exemplo aqui, 2017, que foi quando você teve o contato com a Grifo. Caio... Conheci algumas pessoas que estavam na Grifo e tal, sabia quem era o outro, mas mais ou menos, e trouxe essa obra pra gente orçar em 2017, que foi uma obra num clube. Já tava agregando um valor antes de entrar, né? Agregou valor antes, exato. Fez essa obra do clube, era pra fazer Era a reforma de uma quadra de futebol, de beach tennis. Na época não tinha beach tennis, né? Era futebol. Não tinha quadra, na verdade, a gente criou... Vocês criaram quer dizer, a gente criou, né? 4 quadras de futebol. Pronto. E aí tinha um desafio do seguinte, a gente tinha que botar não sei quantos metros cúbicos de areia lá dentro. Como é que a gente fez isso? A gente pensou fora da caixa para baratear o negócio, a gente pegou um Bobcat junto com o Munk, jogou o Munk em cima do local, vinha com as caçambas embaixo, deixava descarregava a areia, uma retro jogava cima e a Bobcat jogava. O que era para fazer em 3 meses, a gente fez em 30 dias com o José. Foi festa essa obra, a gente nem sabia, né? Tá vendo aí? Foi mesmo. O que os outros, todo mundo tava passando 3 meses, a gente teve essa ideia de usar a máquina e fez em 40 dias, um negócio desse. E Jocélio que fez essa obra. Foi a primeira obra de Jocélio. Foi a primeira obra de Jocélio dentro da Grifo, 2017. E você já não conhecia muito ele, mas já tinha passado ali por conta visitava a obra de vez em quando, né? E aí, Caião, vamos agora aqui para 2018. 2018 foi mais ou menos quando você entrou, não foi? Acho que foi. Na Grifo. Em 2018, a gente teve deixa eu ver uma das obras aqui que foram boas, certo? A gente fazia muito apartamento, Vitória. Vixe, Dona Arinalva, rapaz. Você era da época de Dona Arinalva? Era. Estive lá também. Dona Arinalva, pessoal, era uma senhorinha que juntou dinheiro a vida inteira e comprou um apartamento na Vitória. Tinha 80 anos de idade quase. Era professora, certo? E a gente fechou a obra, caiu na besteira de fechar uma obra. Atenção, você que faz reforma e apartamento e comercial. A gente caiu na besteira de fechar uma obra, só mão de obra, como se fosse um empreiteiro. A gente... Eu fiz o orçamento da obra inteira pra ela. Ô, Daniel, você pode me ajudar aqui e tal, porque esse material deixa que eu compro, meu filho. E faz só a mão de obra. Dona Arinalva, você vai botar o material? Pode só me pedir, eu sou aposentado, eu vou fazer isso. A gente botou só mão de obra. Em resumo, você sabe como é a obra de apartamento. A Dona Arinalva realmente chegava junto comprando os materiais que a gente só solicitava. O problema era... Controle disso também, né? Não controle. E era custo dela, não queria saber. O problema era que, às vezes, ela ia de manhã e chegava de noite. E aí, às vezes, no meio do dia, faltava uma coisa, faltava outra. Você sabe como é para um apartamento. Tinha que sair, pegar, eu ligava pra Dona Arinalva. Eu tô aqui na Cidade Baixa. Eu tô aqui em tal coisa. Rapaz, o apartamento ficou lindo. A gente perdeu um bom dinheiro ali dentro, porque o time do cliente nunca vai ser o seu time, entendeu? E eu tentava pegar um fundo fixo com ela pra eu comprar, Principalmente em residência. Principalmente em residência. Eu tentava pegar um fundo fixo com ela, mas era aquela senhora que, não, pode deixar que eu vou, que não sei o quê.
E aí a gente atrasou também marcenaria, atrasou marmoraria. Quem é de apartamento sabe como é isso. A gente não controlava tudo, a gente tava aprendendo isso ainda. E a gente, em vez de 3 meses, passou 5 meses dentro do apartamento para terminar a obra e por isso a gente perdeu dinheiro. Ainda teve um problema. Vazamento não? Rapaz, ainda teve um problema. Que na época ninguém sabia o que era seguro de obra. Exatamente. A gente não sabia dessa época de seguro de obra fazendo apartamento. Foi depois dessa daí. A obra de apartamento é o seguinte, dependendo do condomínio, é de 8 às 12 e de 2 às 5 ou 1 às 5, depende, né? Literalmente chegou de tarde, faltou água no edifício. Umas 3:30 da tarde. Galera, o serviço que o pessoal tava fazendo sem água foi sendo feito, pintou, não sei o que, paranã. O pessoal toda hora ia checar. Não voltou não. Vamos deixar aberta aqui a torneira, que quando voltar a gente vai perceber. Isso na área de serviço. Meu amigo, deu 5 horas. Todo mundo... Casa. Lona. E a torneirinha, alguém ia perceber quando voltasse essa água. Esse foi o primeiro dia de Brito dentro da Grifo. Foi outro engenheiro, que era meu chefe na Civil. E eu chamei ele pra tocar a gente, que a gente já tava pegando mais obra. Eu queria um cara experiente pra gente organizar. E um cara que... Foi o primeiro dia dele. Eu acertei com ele o negócio. Bora, vamos pra dentro. E aí, 8 horas da noite, o que aconteceu? Volta a água no prédio. Quem é que tá dentro do apartamento 8 horas da noite? Só o Gasparzinho, né? Não tem como. E aí... Tome de torneira. Pau. 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 Me ligam do prédio. A água já tava no 4º andar. O apartamento era 12º. Jorrava. Eu saí correndo de onde eu tava. A gente já tinha escritório nessa época. Chegou a queimar o lavador, não? Queimou, não foi? Queimou 2. A gente tinha escritório. A gente tinha escritório nessa época no comércio. Foi o nosso primeiro escritório. Era uma salinha que meu avô tinha abandonado. A gente pegou, deu um grauzinho e foi pra lá. Me ligaram, eu saí correndo. Liguei pra Brito. Bicho, eu preciso que você me ajude aqui. Eu tô chegando. Peguei os panos de chão, tudo que tinha do escritório. Levei uns 6 panos de chão. Irmão, cheguei sozinho no 12º andar. Fui subindo de escada. Do 4º andar pra cima, era cachoeira. Descendo água. Cachoeira, cachoeira, cachoeira. Eu falei, puta que pariu. Entrei correndo, subi. Arrombei a porta, certo? Do prédio, que não tinha... A chave tava lá, não tava, não sei o que. Eu arrombei a porta. Fechei a torneira. Peguei um balde de 200 litros de lixo, certo? E comecei com um pano de cima a baixo. Os 2 elevadores desligaram. O pessoal do prédio desligou. Cheguei lá, tinha 10 condôminos embaixo. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Eu desci todo molhado. Tem uma foto disso daí. Eu vou procurar essa foto. Tem uma foto eu todo molhado, tirando uma selfie assim, na escada. Tudo acabado, eu e Brito. Eu tive um problema dessa uma vez na sala. E aí, água. Eu limpando. Depois que eu limpei tudo, lá pra 12 horas da noite, vamos ligar os elevadores, certo? Amanhã. No outro dia, liga os elevadores e queimou uma placa, 20 mil reais. Aí, pessoal, foi assim que eu descobri o que era seguro de obra. Exato. Então, não faça suas obras sem seguro. É loucura, tá? Ou você tá igual a mim, que não entendia. Na verdade, eu entendia, eu sabia que tinha seguro, certo? Mas nessa especificamente, a gente não tinha feito para apartamento. Eu fazia porque minhas obras grandes, de empresa grande, todas tinham seguro e eu contratava, entendeu? Mas eu não tinha me ligado ainda que eu podia fazer pro meu tipo de obra. Né? Isso foi em 2018. E em 2025, a gente teve o mesmo problema. De vazamento, etc. Chegou a queimar o lavador em um prédio comercial. Exato. E como a gente tinha seguro, a gente estava resguardado e cobriu. Não perdeu esse... Ou seja, isso aí é um exemplo que problemas acontecem, sempre vão acontecer. O mesmo problema que aconteceu lá atrás se repetiu, porque você não tem como prever tudo. Você pode diminuir a frequência deles quando você tem um setor de qualidade bom, uma gestão boa, você diminuiu essa sequência. Mas dessa vez, a gente aprendeu e tinha seguro, ou seja, a gente pagou um valor mínimo de franquia, ou a gente pagou e reembolsou a gente, não foi? Isso. Eu paguei o condomínio e eles reembolsaram. Inclusive,
A gente tá aceitando patrocínio de corretora de seguro, quem quiser patrocinar a Grifo. Eu gostei. Quem quiser patrocinar a Grifo aí pela propaganda. Você que é seguradora. Que isso é educação de seguros, né? Você que é seguradora de contato com Maria Chaves. Tá? Então, Caião, 2018, vamos agora pra 2019 aqui, Antes de você passar para 2018, eu acho que tem um ponto interessante aí. Eu entrei, fui pro Videoberg, né? Que é um apartamento que na época era um boom no mercado imobiliário de Salvador. E em paralelo eu toquei também uma reforma de uma mostra de decoração que foi a Casa Cor. Foi. E o que a gente fez nessa Casa Cor... Você tava meio gordinho naquela foto, Tava, né? tava inchado, eu tava maior que você. Era retido, tava retido. Eu vou mostrar, ó, me cobre aí. Me cobre nessa foto, certo? Eu mais magro que Caio. Não, pelo amor de Deus, aí também não. Meu amigo, com certeza você tava inchado, parecia uma bola. Isso era... Eu vou achar meu celular aqui e eu tenho essa foto. Exato, magrinho. E a gente fez dois banheiros. Um PNE e um normal pra arquiteta parceira. Foi. E ao longo dos anos a gente foi aumentando os tamanhos também coincidência, né? De aumentando os anos dessa borda de decoração, o tamanho do ambiente. Hoje a gente faz com a nossa parceira Andréa a Casa Conceito. Então, desde isso aí também foi aumentando. Foi o seguinte, pessoal. O que é que acontece com a gente? Vou falar sobre mostra de decoração agora aqui, certo? A gente sempre fez a mostra de decoração e sempre perdeu dinheiro. Sempre fiz casa coisa, sempre perdi dinheiro pros arquitetos. Aí eu decidi, depois de Caio, que Caio gastou lá uns 20 mil nosso nessa obra. Assim, é difícil saber se volta ou não, é muito difícil, tá? Todo mundo que faz casa cor aqui tá sabendo o que eu tô falando. Eu decidi não fazer mais. Aí chegou no outro ano, certo? A gente já era conhecido por ser um cara ágil e um cara que cumpria prazo, certo? Chega no outro ano, a gente disse, não vamos fazer pra ninguém. Acabou, não vamos entrar nessa. O que acontece? Faltando 5 dias para inaugurar, o pessoal não tinha o auditório da mostra, que ia ser feito com isopor. Lembra? Lembro. E aí, ligaram, o dono da mostra ligou. Venham pra cá, pelo amor de Deus, que eu preciso da ajuda de vocês, que me indicaram que são os caras mais rápidos, não sei o que. Lá vai a gente construir uma casa de isopor, que é um modelo de construção, certo? De EPS, enfim, com parede de reboco. E o telhado de isopor com manta líquida por cima, que era um telhado de encaixe. Talvez a gente tenha foto disso daí pra passar. Tem uma foto, eu boto na cabeça assim no isopor pra subir, pra apoiar. Rapaz, fez uma gincana aí, o arquiteto era muito louco. E aí ele quis botar um telhado que era como se fosse de peça de Lego, de quebra-cabeça, um encaixando no outro, certo? E com isso, o cara achou que não ia vir água. E aí, no primeiro dia de chuva, pareceu um queijo suíço embaixo, ele teve que dar uma manta em cima. Foi loucura. Novamente, essa aí também perdemos dinheiro. Eles não disseram que ia pagar pra gente, fizeram muita propaganda nossa e tal. Nem fez tanto assim, né? E aí, tudo mudou, certo? Quando a gente realmente se tornou parceiro de uma amostra assim, que eu digo de verdade, que é uma parceria de verdade, que foi com a Casa Conceito, certo? Com a Andréa. E a gente é a construtora oficial há alguns anos. Acho que tem 3 anos já. 4? Foi 2022. Não, foi 4, irmão. Teve a que você fez, que foi na... Esse foi o 4º ano. Certo? Esse foi o 4º ano. Teve aqui... 2022, 3, 4, Rua 5, Chile, teve o Palacete, teve... 4 anos. Certo? Depois a gente vai falar do Palacete. Então, 4º ano. Muito trabalho, porque é uma obra flash, certo? Mas o conceito dela não é igual a qualquer mostra. Você chega no negócio, você revitaliza, por exemplo, o Centro Escola de Salvador, você revitaliza um imóvel abandonado, transforma num hotel, transforma num lugar. Assim, você muda realmente o ambiente da cidade e faz muito sentido a gente. E André é parceiro em diversas outras coisas aí. Então... mudou nossa concepção de mostra de decoração. Até se vocês conseguirem atingir esse nível, façam. Se não, reflitam. E o primeiro contato com a Casa Conceito foi... Eu rodei o que ia ser a Casa Conceito, uma escola abandonada e revitalizar. Eu já falei, rapaz, essa mulher é louca, não tem condições. E mais na frente ela falou assim, ó, vou pintar todas essas casas aqui desses moradores do Carmo. Eu falei... Você é louca, fazer um negócio desse, umas casas grandes, pintar a igreja. Eu falei, rapaz, não tem condições. É loucura aí, vou deixar ela esquecer, que ela vai esquecer de uma loucura dessa, não vai dar certo.
Passa uns 2 dias lá, e aí já arranjou os pintores. Eu falei, como assim? A gente vai pintar essas casas. Eu falei, não é possível, meu Deus do céu. E aí a gente pintou, deu outra cara lá, a rua também. Então a gente até mudou o mercado lá que tinha perto. Rapaz, foi muito bacana. Tô vendo aqui algumas obras de 2019. Tem obra que eu nem lembrava, Caio. Você lembra que você já fez Maple Bear? Não. Vital Med? Vitor Médio eu lembro também. Foi no Guatemi, se eu não me engano. Pá, eu nunca fui nessa obra. Também não. Quem foi o responsável da obra foi Claudinho. Aí outra que ele fez foi aqui. Brito, Mapobé, foi Brito. Rapaz, Andreazinho. Você não tem duas Vital Med? A gente fez duas? Eu só lembrava de uma. Tem duas, meu amigo. Uma no shopping e outra fora. Teve? Teve outra mesmo, fora, uma reforma? Teve. Rapaz, velho. Brincadeira. E aí também 2019 foi onde a gente começou, pessoal, uma casa, que foi a casa de... Foi 2020, Helder, né? Helder. A gente começou a orçar, mas não pegou. Então, teve o Café Selecta também. Você lembra do Café Selecta? Lembro. Era boa também. Exato. Então, era Vitor da Auster. Aí, ó. E aí a gente vai para 2020. Em 2020 já tem 2 segmentos aqui, que é construção e reforma. Foi quando a gente foi para construção de casa. E o porquê a gente foi. 2020 foi um ano muito desafiador para a gente, por conta do que todos sabem, pandemia. Né? A gente começou o ano... Na verdade, lembrei, 2019 foi um ano que foi mais ou menos, tá? A gente inchou demais a empresa e eu perdi muita margem por conta do tamanho de empresa que eu estava me preparando para crescer. E esse é o erro que todo empresário comete no início. Vamos se preparar para agora crescer. O que é que faz? O cara infla a empresa, certo? E aí o crescimento, por algum motivo, não vem da forma que espera e o cara vai comendo margem. E a gente erra assim algumas vezes, certo? Até você aprender que, na verdade, você tem que fazer progresso e depois ordem. É o contrário da bandeira do Brasil, que é ordem e progresso. E como a gente fez alguns outros anos, que estressou demais, certo? E depois a gente vai organizando. Então sempre faça isso. Porque o que é que eu fiz em 2019? Eu tinha a cultura de sempre pagar bônus ao final do ano. Eu não poderia pagar porque a gente nem tinha batido muita meta. Eu, para não deixar o pessoal sem nada, paguei. Logo em seguida, fiquei com caixa baixo. Em 2020, logo no início, o que aconteceu em março? Pandemia. Todos os clientes pararam de pagar. Todos os fornecedores, todos os clientes não me atendiam direito. E todos os fornecedores começaram a me ligar. Eu tive que reunir, e aí eu vou contar essa história para vocês, que a história é bacana também. Eu tive que quebrar a cabeça e saber o que fazer, certo? Eu estava lendo aquele livro na época, Armas da Persuasão. Eu recomendo sempre esse livro, porque é um livro que fala sobre gatilhos mentais, sobre percepções e vendas. Ele me ajudou muito nessa época. Por isso que eu tenho uma relação com ele. Arnoldo me ligou para a gente fechar uma obra e a gente usou uma estratégia para 3 obras que era de redução e vantagem, certo? Eu apresentei um preço, o cara achou alto, eu dei um passo para trás, reduzi o preço muito, consideravelmente, mas botei uma condicionante que era, obrigatoriamente, esse gatilho faz o cara aceitar a condicionante mesmo sem pensar muito, porque ele acha que está ganhando de você. Isso é uma estratégia de negociação. Você pediu 200, o cara, pô, tá caro, você tem tudo bem, então 120, porém você paga dessa forma. O cara, automaticamente, você já puxou o cara para cima de você e ele vai aceitar a proposta. Aí uma dica para vocês. E a gente fez isso com 3 obras. E a gente pegou 3 obras que a gente não sabia se ia conseguir fazer por conta do lockdown. O cara pagando 80% no início, sendo que duas eram apartamentos e uma era residencial. O que é que isso fez com a gente? A gente ficou com caixa. Automaticamente, eu botei o pessoal, a gente pegou uma casa. Porque o ciclo de uma casa é muito mais longo do que o ciclo de um apartamento. Então você consegue diminuir um pouco a frequência. Em vez de ser de reforma, que é assim, a frequência é mais longa dentro de uma casa. Eu peguei o pessoal da Grifo, fiz um acordo e desmobilizei o pessoal, colocando na SPE do cliente. Ou seja, eu garanti mais 1 ano de emprego para todos esses que eu fiz isso, tá? Dentro da obra do cara. E, ao mesmo tempo, eu fiz um plano para a redução de salários da diretoria. Diretoria a gente nem... Que a gente tá chamando hoje de diretoria. Tá chamando hoje... Não, a gente se chamava de ousado. A gente se chamava de diretor, mesmo sem nem saber o que era. E aí, qual foi o plano, né? Eu tava expert em arma da persuasão, então eu tinha que fazer 2 planos. O que é que eu ia fazer? Um pior e depois um melhor.
Porque depois que você fala o pior, o cara se assusta, o melhor, ele aceita. E a mesma coisa eu usei essa técnica contra os caras dentro de casa. Foi o que a gente fez. Eu reuni Caio, Arnoldo, Reni Carlos, o pessoal. Falei, galera, é o seguinte, a situação tá ruim, a gente deve 200 mil aí, os clientes pararam de pagar, não sei o que vai fazer, os clientes, a gente tá fechando obra, mas eu ainda não tô com essa cabeça calma. Eu fiz um plano do que é que a gente tem que fazer. Parcelar todos os fornecedores, eu vou um a um em todos, a gente conseguir parcelar, certo? A gente tem que fazer aqui, se segurar, certo? Voltar o pessoal no programa do governo de manutenção de emprego, todo mundo, e o cara que tiver ainda trabalhar, ele vem trabalhar por fora. E a gente tem que fazer um negócio, certo? Antes, tá? Existe um plano que... Na verdade, esse plano foi o segundo, né? Esse foi o segundo plano. Na verdade, eu cheguei com 2 planos. Um era o seguinte, era o plano Fênix e o plano Apocalipse, certo? E aí reuni todo mundo pra falar do Apocalipse. Ele, que plano é esse, Daniel? O Apocalipse é o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui 30 mil de crédito no cartão, tá? Eu já vi quanto é com um amigo meu pra conseguir um green card. Na época era $30 mil. Eu tenho, eu tenho a maquininha da Grifo, eu tenho outro cartão com um limite de 80, certo? Se eu conseguir pegar esses 80, passar na própria Grifo pra me autofinanciar, eu pego esse dinheiro, certo? Mas eu tenho 50 mil aqui investindo em fundo imobiliário. Junto 200 mil, me pico para os Estados Unidos, que eu tenho visto, certo? E começo uma Grifo lá. E depois vou chamando um por um de vocês pra ir pra lá. Arnoldo, e a gente vai ficar como aqui? Todo mundo ligando, não sei o que. Não, vocês ficam, sobrevivem aí um pouquinho, depois a gente vai e todo mundo vai pros Estados Unidos. Que é $30 mil um visto. Aí, cara, você é maluco? Isso não dá. Não, calma. Tem essa solução, que é o Fênix, ressurgir das cinzas. Negocia com o fornecedor, vamos pegar passa tudo no cartão que der, vamos fazer essa estratégia pra fechar a obra e reduzir o salário para R$800 de novo, igual a gente começou na Grifo. A gente já devia na época estar ganhando 3. 2. O ponto importante é que, primeiro, quem tava com a gente se sacrificou, né? E não, vamos reduzir aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo. Claro que a gente era mais novo e tal. Então a gente se sacrificou. E outro ponto positivo que eu tiro da pandemia também, que muitos fornecedores falavam com a gente sobre isso, porque a gente foi na porta de todo mundo renegociar. E quando a gente fez isso, cara, pô, obrigado, velho. Só por você ter feito isso, me avisado que vai pagar de tal forma, isso já foi uma diferença. Então a gente saiu da pandemia até com respaldos, sendo atendido melhor pelos clientes, ou pelos fornecedores, que isso é muito importante, que eles não sabiam que não ia ser deixado na mão e não simplesmente sumiu, entendeu? Porque muita gente deve ter feito isso também. Não, perfeito. Eu quando chegar nos fornecedores pra falar, velho, é o seguinte, eu tô te devendo aqui 20 mil, vai vencer mais 15 e eu queria juntar esse pacote e dividir em 12 vezes. Será que teria como? Eu consegui a média, eu fiz uma apresentação depois, até esse ano eu revisitei essa apresentação, certo? De como foi que a gente superou essa crise. A gente conseguiu parcelar esse valor que pra gente na época era um absurdo, hoje às vezes é o que a gente gasta num dia dentro de uma obra. Esses 200 e poucos mil em 10 vezes sem juros. Teve um fornecedor de 80 que não aceitou. Aí eu falei, beleza, pode me protestar. Não tem problema. Infelizmente, você não entrou no cartão. Eu tô dando prioridade para os que aceitaram. Você tá achando aí que não vai dar certo. Eu vou te pagar. Certo? Porém, não vai ser como. Inclusive, teve um que eu liguei e ele não lembrava da dívida que eu tinha. Porque a dívida era de um cliente sacana que não pagou a gente. Certo? Que fez uma casa e não pagou a gente. Certo? Enfim, que não vale nem comentar aqui. Todo mundo sabe o que é passar por isso. Tem gente que a gente encontra no meio do caminho que é picareta. Acho que é mais para testar mesmo. Exato. E as compras estavam todas em nome do cliente. Eu pude, se a outra pessoa vira as costas e fala, meu irmão, se resolva com o cara, certo? E a gente foi lá, eu liguei pra mulher e falei, ó, a gente te deve 8 mil, eu queria te pagar em 10 vezes de 800. Ela, rapaz, nem lembrava. Pô, agora de 10 vezes não dá não. Eu, como assim? Você não lembrava? Você nem lembrava da dívida? Tudo bem. Aceitou pagar. Eu imagino o que acontece em obra, tá? Então, velho, 2021 veio a questão de casa, e aí 2022 eu acho que é melhor a gente já ir para nossas obras mais destaques pra gente comentar, né? Acho que já contamos boas histórias aqui de um pouco do início. Tem várias outras pra ver. Eu queria começar com a obra do IDEA, que é fora do portfólio. Já tá com ele? Não. Tá, não tem um vídeo aí, eu acho. Não, então deixa, vamos falar aqui. Essa obra, certo? Foi do Colégio Antônio Vieira, tá? Essa obra foi 8 mil, foi um desafio pra gente, foi em 2024,
certo? E vocês não estão vendo errado aí, não. São 8 mil metros quadrados em 45 dias, tá? Foi um desafio absurdo. É mais de 8 mil, né? É uns 9? Mais de 8 mil e teve... Só de banheiro novo que criou foi uns 50 banheiros novos que foram criados. Foi uns 9.500 metros quadrados em 45 dias, certo? E foi um desafio enorme, porque era muito grande o colégio. E a gente tinha que entregar antes de começar as aulas. Então, essa obra começou em 1 de dezembro, no intervalo, e esse é um dos grandes diferenciais da Grifo, por isso que a gente é tão forte no setor educacional, porque ninguém no Brasil faz o que a gente faz nesse quesito. A gente pegou essa obra dia 1 de dezembro e entregou 9 mil metros dia 15 de janeiro para o cliente. Ou seja, ele teve tempo suficiente de captar aluno, colocar, etc. E todos os alunos, quando chegaram, teve aluno até que chorou com a quantidade de coisas novas que tinham nesse colégio. Um colégio centenário que, inclusive, pra gente foi um prazer enorme. Né? Eu estudei lá, Caio estudou. Arnoldo estudou. Arnoldo estudou lá também. E a gente... Foi um misto de satisfação, porque toda vez que a gente entrava lá, a gente lembrava das memórias de infância, das coisas... quando a gente foi reformar a sala do diretor, então a gente falava, rapaz, vamos botar uma pegadinha aqui dentro. E eu jogo o campeonato lá até hoje, no Vieira, então sempre vejo a obra lá. Então, essa daqui, pessoal, porque essa obra é tão importante para mim, em específico, certo? Porque essa obra foi onde surgiu o Fast Construction. Foi a Escola de Medicina, a Faculdade de Medicina, certo? IDEA, lá no Maranhão. Simplesmente a gente precisou ir para lá para fazer essa obra. A gente tinha 120 dias para fazer a obra e todos os times estavam lotados. O cliente me apertou demais com o preço e eu entrei numa obra global. E na época, foi um orçamento acima de 3 milhões e meio de reais. Para a gente era tipo assim... alto, certo? Em 2022. E o risco estava muito alto. Quando você está num risco desse e você está lotado de obra, Caio estava com 3 obras, o outro estava com 3 obras, eu que fui para essa obra. Então eu virei o Réveillon e cheguei dia 2 lá no Maranhão para fazer essa obra. Quando eu parei lá, eu pensei, o que é que eu vou fazer? 120 dias, certo? Que já era rápido na concepção deles. Entregar 3.500 metros quadrados aqui sozinho no Maranhão, sem olhar para Grifo, sem olhar para nada que fosse estratégico da empresa. E aí eu tive a ideia de tentar fazer a obra em 45 dias para me desafiar. Cheguei para Jocélio, nosso encarregado, falei, Jocélio, e aí, vamos fazer em 45 dias? Se a gente conseguir, você tem 2 salários a mais. Cheguei pro financeiro, e aí, vamos, você tem tanto. Cheguei pro cliente, falei, meu irmão, vamos tentar fazer em 45 dias. Faz sentido para você? É bom para você? Ele, não, excelente por conta do MEC, etc. Eu falei, só tem uma diferença. O fluxo que antes era 120 vai virar 45. Tá tudo bem? Ele tá. E aí a gente, e conseguimos entregar com 45 dias de obra. E a partir daí, essa aí eu fiz uma parceria com a Agilin, certo? Na época, que era um pessoal do Ceará, para planejamento de obra. Foi quando a gente começou a fazer a setorização de obra, a checagem... Era a checagem em tempo real pelo Agilin, a gente não tinha BI ainda. Não, sim. A gente desenvolveu o BI em 2022, eu acho. Ou final de 2022. Eu acho que foi... para 2023, né? Aí foi a criação. Esse ano foi um ano muito importante pra gente, 2022, porque a gente fez... A partir dessa daí que a gente entregou em 45 dias, surgiu a necessidade de fazer várias faculdades de medicina pelo país em 30 dias. E só tinha uma empresa que fazia isso no Brasil, como até hoje só tem, que é a Grifo. Então a gente saiu em todas as faculdades, Vitória da Conquista, Jequié, e Joinville, todos fazendo, a gente fez um crescimento absurdo do negócio, certo? Então, aí o Colégio Antônio Vieira, e vamos passar aí para a próxima para ver a outra grande obra, que, aí é sacanagem. Essa é uma das grandes obras também que a gente tem um orgulho enorme, certo? É a Escola Rembrandt. Foi de novo, eu estava dentro, então é foda. Quando você vê uma obra... Quando fez essa porta aí, meu irmão... quando você vê essa... os caras aqui abrindo um negócio... quando você vê uma obra que você fez, certo?
é como se fosse um filho. Não tem sentimento melhor. Assim, eu não sei o sentimento de filho, obviamente, mas é como se fosse... Quando você volta num local e você vê funcionando, você vê as pessoas usando o ambiente do que você tá ali, que você se dedicou tanto, que você suou tanto suor e derramou sangue para fazer, é um sentimento que você que é construtor sabe. Eu passo hoje, desde as minhas primeiras obras, e sinto orgulho enorme por ter feito parte disso. Quando é uma escola, isso é triplicado, porque você vê realmente você mudando parte do país, você vê alunos ali se divertindo, você muda a família, você muda tudo. Essa daí foi o seguinte, eu recebi um desafio de um cliente, isso em maio, tá? Para a gente construir uma escola, que ele entrar no setor educacional de K-12, que é você pegar o aluno desde pequenininho e soltar no terceiro ano colegial. Isso em maio. O projeto ficou pronto em junho. Ele precisava que a obra a gente entrasse em julho para deixar pronto em setembro. Ou seja, a gente tinha... Se ele não conseguisse ficar pronto em setembro, o que aconteceria? Ele não conseguiria captar alunos, certo? Para dentro da escola, o que faria com que o business plan dele não teria efeito. E ele perderia 12 meses de faturamento. Por isso que o FAST é tão importante para o setor educacional, certo? Porque enquanto uma construtora convencional entregaria essa obra só no outro ano, a gente antecipou um ano de receita para esse cliente. E aí, a gente entrou dia 1º de junho, entregamos essa obra em setembro. Foi uma construção, foi 10 mil metros. A gente criou uma quadra, certo? E a gente teve que estudar tudo ao mesmo tempo, certo? Uma quadra sintética. Eu estudei sobre grama sintética, qual era a grama que é utilizada, por exemplo, na arena da Baixada. Achamos o fornecedor, criamos uma parceria com o fornecedor, um maior fornecedor da América Latina. Tinha uma construção nesse lugar do campo. Exato. Isso aí existia uma tenda enorme. A gente fez a demolição. Aí que vem a setorização. Enquanto a gente fazia a demolição desse lado, e a gente começou fazendo já a obra interna. E aí veio rodando tudo. E por isso que em 70 dias tem mais coisa para lá, para dentro dessa foto aí. A gente conseguiu entregar um colégio desse de alto padrão na Bahia. E olha o que é hoje. Isso daí já está com 400 alunos. A meta ano que vem é ir para 600 alunos. Tá? Se não fosse o FAST, isso é um dos meus maiores orgulhos. Porque se não fosse o FAST, hoje não teria 400 e poucos alunos dentro dessa escola. Teria menos, que ele teria perdido um ano. Exato. Então, e essa obra teve um grande desafio também, Caião, que eu fiz sem encarregado, você lembra? Ah, foi mesmo. Eu fui pra dentro, eu tava sem encarregado. Eu contratei, né? eu tinha um estagiário que era ok, contratei um técnico de edificação, certo? E esse técnico de edificação deu sangue lá dentro, depois acabou saindo porque se desvirtuou, enfim. E rapaz, era uma loucura, porque 10 mil metros você ser encarregado, velho. Eu comi o pão que o diabo amassou. Porque quando você vinha pra frente, os peões te davam nó no fundo. Quando você ia pro fundo, os peões te davam nó na frente. E a gente não conseguia organizar. Descobriu um lado pra cobrir o outro. Aí eu tive que criar dono por área, por setor, pra conseguir fazer. E quem dava quentinha, por exemplo, era eu nesse negócio. E era uma confusão. Eu dava aqui, eu comia... Aí a diferença, eu comia a mesma comida que o cara. Eu comia quentinha todo dia. Então o cara vinha reclamar da quentinha. Eu falava, eu tô entendendo, irmão. Você quer trocar aqui? Troca a minha pela sua. Perfeito. Acabava o boitinho. Eu chegava antes. Eu dava exemplo. Eu chegava antes de todo mundo, certo? Eu treinei boa parte das pessoas aí dentro. Depois eu pedi ajuda na hora certa. Porque chegou no final, eu vi que a porra ia embolar pro meu lado. Eu trouxe ainda Arnoldo durante uns 10 dias pra me ajudar. Trouxe um encarregado também, que foi Edson, pra me ajudar. Trouxe a Dilson pra me ajudar na hora que eu precisei. Então, tem uma das coisas, pessoal, que eu vejo mais as pessoas errarem, e que eu já vi também internamente, dentro da Grifo, é não saber pedir ajuda na hora que precisa, entendeu? Então eu vi que eu tava sozinho nessa obra, levantei, carreguei boa parte do peso do piano só. Quando chegou nos 85% da obra, eu comecei a olhar e falei, meu amigo, se eu não trouxer cavalaria e reforço aqui, eu vou nadar e vou morrer na praia, certo? E aí a gente conseguiu trazer e conseguiu entregar, e hoje é um sucesso. Você soube enxergar, na verdade, a dificuldade que tava sendo, e o piano que você falou que tava carregando ia cair por cima de você, né, na verdade. Exatamente. E tem muita gente que não acorda pra isso e fica... Não vou resolver, eu vou resolver. Ou não consegue enxergar o todo, ou tem muito ego envolvido também de não saber pedir ajuda. E morre com a peteca na mão. É a pior coisa que você pode fazer, entendeu? Toma uma decisão, mas não morra abraçado com ela. Não adianta, entendeu? Você provar pra si mesmo que eu consigo só, isso aqui não te leva a lugar nenhum. Uma história interessante do Fashion, não sei se já comentou, mas foi aquela que a gente fez em Tabuna. Eu acho que tem foto aí.
Se tiver, vou mostrar. Vai ter mais na frente. Vamos passar uma próxima aí. Passa mais uma, daí a gente volta pra essa. Porque essa já tá muito recente. Escola Parque, vamos falar sobre essa daí? Acho que foi uma das primeiras do ramo educacional, não foi? Foi, se não me engano foi. Lá em Lauro de Freitas, né? Essa obra aí foi uma das primeiras do... Assim, não foi a primeira, porque em 2018 a gente fez a Baiana de Direito. Foi. E foi também uma grande marca pra gente. Tinha 8 andares. Eram 8 andares, a gente demoliu o prédio todo por dentro e conseguiu fazer tudo. A gente usou uma estratégia também de fechar. Mesmo que eu usei lá atrás com o cara do contrapiso, que eu falei do Horto Santa Luzia, a gente usou lá. A gente pediu para orçar só a demolição, passamos um preço baixo, fizemos na metade do tempo e na metade do preço. E aí fechamos a obra global, e foi uma obra global, que na época foi a primeira obra de 1 milhão. Eu lembro que eu menti, pessoal, a idade. Eu tinha 23 anos na época, certo? A sorte que eu sempre trabalhei em obra, tem essa cara de coroa, né? Obra deixa o cara acabado. E aí, quando eu cheguei lá pra negociar com o Thiago, com o pessoal da Baiana, os caras, não, e tal, pô, vocês são jovens e tal, você tem quantos anos? Nossa idade, né? 30. Eu, não, eu tenho 30. E aí passei com 30, com 23 anos de idade. E eu fico imaginando hoje, rapaz, eu não sei se eu daria uma obra de 1 milhão pra um menino de 23 anos. O cara tinha que me passar muita confiança, entendeu? Então, a sorte que a gente sempre passou, por ser sério, por ser direito, por ir contra, a gente conseguiu fazer com que gerasse por ser direito com os fornecedores. Às vezes, turma, a pessoa se foca muito no cliente e você esquece o ecossistema inteiro. E todo mundo te avalia, certo? Se você trata bem os fornecedores, se você trata bem os colaboradores, se você trata bem todas as pessoas que estão em sua volta, às vezes você desconfie de quem só trata bem o cliente e é um sacana com todo o resto. Porque o cara que é exatamente igual com o cliente, com todo o ecossistema vira vendedor, promotor dessa empresa. E foi assim que a gente conquistou muito cliente. Muito. Porque aí os caras batiam, esses caras são sérios. Nunca vendi pra eles, são novos no mercado, são sérios. Ligava pro o outro fornecedor, rapaz, esses caras são sérios, pode ir. A gente nunca atrasou 1 centavo de ninguém. Nem quando a gente começou, eu comecei a empresa com R$500 no bolso, certo? Ou seja, nem quando a gente não tinha nada, sempre foi extremamente organizado e pé no chão. De nunca... Ontem a gente estava fazendo aqui um podcast, certo? Que vai sair para vocês com o Léo, e é uma empresa muito maior que a Grifo, que é incorporadora em Portugal. Uma das coisas que ele mais falou: sempre crescemos de forma natural, sempre crescemos onde a gente consegue alcançar. Nunca fomos demais. E a empresa fez 30 anos esse ano, certo? A Grifo não tem 30 anos. Ano que vem vai fazer 10 anos, certo? E eu digo, com a gente foi a mesma coisa. Então, a fórmula do sucesso é essa. Você ir devagar, ir no seu tamanho, não se emocionar, não querer ser mais rápido, porque às vezes você vai olhar para o lado, vai ter alguém correndo muito mais rápido que você. Mas o jogo não é corrida de 100 metros, é maratona. Logo ali na frente, esse cara que tá igual uma bala vai bater, vai tropeçar e cair. E você, no seu pace, no seu ritmo, fazendo a coisa certa, vai chegar muito mais longe. É assim que as empresas duram, certo? E às vezes a gente atrapalha, porque a gente olha pro lado e fala: a grama do vizinho é sempre mais verde, e a gente fica meio assim. E você, como empresário, tem que se brindar disso todo dia. Não é não? Não, perfeito. Só um ponto que você comentou aí. Eu tive uma conversa com um dos nossos engenheiros aí recentemente. Que ele, tem um funcionário aqui que tá perturbando, não sei o quê, que não é da diretoria dos nossos clientes, mas eu falei, bicho, é esse cara que a gente tem que atingir. Por que eu tô te dizendo isso? Porque quando tiver uma reunião interna, é esse cara que vai falar bem ou mal da gente. E o cara que não vai, a diretoria que não vai na obra, ele vai saber filtrar e já vai ter uma outra visão. Então é esse cara aqui que a gente tem que tratar 100%. Então ele é o nosso cliente, independente do cargo, de função dele, etc. Claro. Então mude sua visão. Por mais que você esteja chateado, não sei o quê, tem que tratar ele da forma como o cliente merece. Claro. Aí ele, não, entendi. Aí depois foi fluindo isso é muito importante, entendeu? Você quer ver uma coisa? Uma coisa que eu sempre usei quando era uma estratégia para quem é estagiário aí. Eu sempre... Obviamente eu não fiz isso maquiavelicamente pensando, certo? Exato. Mas sempre me favoreceu. Eu sempre fui um dos melhores amigos da galera da limpeza e da galera da copa dos escritórios. Por natural. Por ser meu jeito, Exatamente. porque eu saber conviver com... porque assim, um bom engenheiro, ele sabe fazer isso, tá? O cara de campo, ele sabe fazer isso. Não de escritório, mas o de campo, para ele se sobressair, ele tem que saber jogar em todos os campos ali com a galera, certo? E normalmente essa pessoa, ela tinha 10 anos de empresa. Essa pessoa, 10 anos de empresa, ela é amiga de quem? É amiga do dono, é amiga do diretor. Às vezes ela tá lá mais tempo que o próprio diretor. O que acontecia automaticamente?
ela era a minha ponte direta pro ouvido de quem eu queria atingir. Como mostrar o meu trabalho, indiretamente. Aí ela chegava e comentava, pô, aquele menino é ótimo. Chega um menino ali naquela obra, rapaz, é sensacional, gente boa, chega cedo, 5h30, é um menino competente. Aí o que acontece? Já liga o alerta. Não, eu ligo o alerta, o diretor pergunta pro engenheiro, rapaz, como é que tá esse estagiário aí pra fazer? Porque, porra, o que você lida faz o quê? Double check. Pra fazer o double check. Porra, esse cara, que nada, o melhor dos últimos 5 anos aí que a gente contratou. Quer que eu ligue o alerta, meu irmão, vou começar a olhar isso. Aí a diretoria já tá olhando. Por isso que toda empresa que eu passei sempre fui referência para a diretoria também, entendeu? Perfeito. E não só ali no nosso núcleo. Então, isso é uma estratégia que dá em todos, para cliente e para fornecedor e para você que quer crescer na empresa também. Bom, essa quem fez foi Arnoldo, foi um desafio. É um galpão de um conhecido nosso. A gente teve que transformar um galpão industrial em uma escola em 4 meses. A gente foi antes do Fest, foi em 2020, 2021. E a gente construiu esse módulo e fez isso daí em 3 meses, que foi também de dezembro a fevereiro. Pô, foi um marco pra gente. A gente e o Marco ia ser a primeira escola dele, né? E é a primeira escola dele de grande porte, de Luiz, que é um amigo nosso, que se tornou um cliente que se tornou amigo, né? E, assim, a partir daí, a gente cada vez ficou mais forte no ramo educacional. Passa mais um aí, meu chefe. Pode passar mais um, a gente volta para ela. Pronto. Essa daí foi em 2023. Foi um dos outros marcos nossos também. Por 2 motivos. Porque foi a primeira obra aqui em São Paulo. E porque a gente perdeu 500... Arnoldo perdeu 500 mil. Brincadeira. A gente, como Grifo, perdeu 500 mil dentro dessa obra. E aí eu vou explicar o porquê também, tá? Mas a gente fez tudo. É uma obra que a gente entregou em 60 dias. Uma obra de altíssimo padrão aqui nos Jardins. E que a gente comprou a briga do cliente. Eu orcei essa obra, pessoal. Esse cliente ele tem um instituto também em Balneário Camboriú. E eu orcei o padrão de Balneário, certo? Porém, eu sabia que o padrão ia ser acima. E aí a gente alinhou o quê? Daniel, se o que eu orçar vai ser global e o que você orçar que mudar o padrão balneário, a gente completa, certo? A gente completa o valor. Tudo bem. E eu fechei o acordo assim, numa churrascaria. E depois a gente botou em contrato e tal, mas nem tinha isso. E aí eu sou de cumprir palavra e esse cliente é muito sério também, direito. E é nosso cliente até hoje, parceiro e amigo também. O que aconteceu? Eu esqueci de falar nessa conversa que eu tinha que manter minha margem. Que beleza, eu sei aqui o padrão balneário e minha margem é 15%. Vamos para um padrão São Paulo, que é um pouco maior, mas eu tenho que manter minha margem de 15%. Então o que aconteceu no final do dia? Eu tinha lá um porcelanato de R$150. Entrou um Onix translúcido de R$2.000. Nesse porcelanato de 150, que era o padrão balneário, eu tinha R$50 de margem e R$100 de custo, certo? Quando foi para o Onix de R$3.000 o metro quadrado, a gente negociou pra cacete, que a gente comprou a briga do cara, o Onix foi pra R$1.200 o metro quadrado, certo? A gente negociando, e aí no final do dia o acordo era, beleza, a gente vai pagar os seus 150 e tome aqui a diferença. Ou seja, minha margem foi pra onde? Por espaço, logo em quais itens de acabamento. Curva A. Da curva A. O que aconteceu com a gente? Tinha que tirar. A gente aprendeu. Tirando a curva A, certo? Foi diluída. Eu fiquei com a curva B e C, que representa 25% da obra, para tentar tirar a diferença e fazer essa obra. A gente entregou a obra. Não tira. E a gente perdeu matemática. 500 mil, mas a gente ganhou, certo? Experiência e ganhamos cliente. Hoje, semana passada eu tava lá, eu sempre levo clientes aqui de São Paulo para lá para visitar. Então, se vocês puderem aprender alguma coisa aí nessas ideias, vocês olhando assim, pô, Daniel é burro pra cacete, né? Até eu me acho isso daí também, certo? Não, de vez em quando. Mas às vezes na hora, eu tô ali no tete-a-tete pra fechar o negócio, não, vamos fazer aqui, então se aumentar, fechou, apertou a mão, meu amigo. E aí depois, não sou homem de voltar atrás e falar, não, mas peraí, eu tenho que garantir isso. E várias pessoas falam, não, vai lá sentar, pedir alguma coisa. Eu falei, não, o erro foi meu. Foi nosso, O erro foi meu, o erro é meu. Quando não é, não é. Quando aquele cara que eu falei que não pagou a gente, a culpa foi dele. E esse aqui a gente perdeu dinheiro, a culpa foi nossa. Porque o negócio ia errado o negócio. Exato. E foi uma obra de altíssimo padrão, né? Então, além disso, foi um marco, porque é alto padrão e rápida.
e alto padrão que ensinou a gente muita coisa aí por tudo que aconteceu, né? Exato, de recurso, né? Mas ficou show de bola e, assim, foi 60 dias pronto. Eu levo gente hoje lá, nem acredito. Essa bancada aí, por exemplo, ela custaria... Ó, você vê como a gente compra a briga do cliente. Ela custaria 300 mil reais, certo? A gente ligou, a gente estava negociando... Com propriedade Best bruta, Bahia, não foi? a gente estava negociando Best Bahia para outra obra, com o dono da pedreira, ligamos para ele... A gente pagou só o frete, 10 mil reais para sair de Orolândia, na Bahia, e chegar aí. E a gente criou... Produziu na hora. Do limão, a gente fez a limonada. O que é que a gente fez? Qual é o nome do instituto? Instituto Lapidari. Qual foi a ideia que... Aí Arnoldo botou para quebrar. Qual foi a ideia que Arnoldo teve? Vamos, cada um que trabalhou aqui na obra, todos os envolvidos, lapidar um pouco dessa pedra, que é a nossa marca, que a gente fez aqui, o diamante, que é o Lapidari. E essa pedra foi lapidada por todo mundo que passou lá dentro da... Lá dentro da obra. Tem vídeo, depois você pode lembrar, de Adilson, corta. Batendo devagarzinho, exato. Todo mundo deu partelada. Que loucura, pô. Tá vendo? Engenheiro é marqueteiro também, rapaz. Estão achando o quê? Aí, ó. Não, ficou muito bonito essa obra. Vamos para a próxima aí pra gente dar uma olhadinha. Pronto, de novo na setor de educação médica, né? Aqui foi uma faculdade que a gente fez em Joinville, uma faculdade de medicina também, um prazo de 45 dias com esse cliente, e a gente conseguiu entregar. Arnoldo foi para lá, eu passei um tempo lá também. E odontologia, o Instituto Orofacial das Américas, que é referência no país aí em pós-graduação de odonto. A gente fez as três, o né? IOA, a gente fez também em 60 dias com o pessoal da Kefraia, que é um grande parceiro comercial nosso e parceiro de cliente, né? De negócio. E ali foi a clínica Site App, né? Você acha que pode falar um pouco mais dessa aí? Foi a clínica em Salvador, né? Não era... Foi você que fez, não? Foi a gente que fez. Foi eu que Não, fiz. óbvio que foi a gente que fez, senão não estaria aí, né? Foi eu que fiz, só que foi uma clínica pequena, né? Na época não era... Nem, mas foi alto padrão. Alto padrão, mas não tinha festa ainda na época, Não. né? Não tinha... Foi o Thiago Bian que fez essa daí. Vamos para a próxima. Aí, ó. 2 grandes desafios de 2022, quando eu falei que a gente fez o Fast Construction. Essa eu posso falar mais, que eu participei e são xodós meus. Eu toda hora falo, o cara tem um ciúme retado. Não. Essa aí. Aqui, a faculdade de Itabuna... Não, porque tudo ele... Eu já levo o exemplo. E Conquista que eu fiz isso? Eu falei, meu amigo... Eu uso essa... Rapaz, se tem obra que eu uso referência, são essas, viu? Porque Conquista... Tá vendo aquilo ali? Construção de um galpão de 1.500 metros quadrados, mais retrofit de 2.500 metros quadrados, total, 4.000 metros quadrados entregues em 32 dias, pronta para o cliente. Certo? Se você conhecer alguém no Brasil que já fez isso, me avisa, me anda me ligar para eu dar os parabéns. Aí eu sempre uso como referência. E Conquista fez assim. Exato. Com certeza. O cara tem que se vangloriar dos feitos, né? Não é mentira. E aí, aqui também, esse aqui você pode falar um pouco mais. Você não participou diretamente, mas me ajudou muito, porque eu comecei essa obra. Você teve uma viagem, não foi? Na verdade, pessoal, depois que eu fiz a obra em 45 dias no Maranhão, surgiu essa que tinha que entregar em 30. E eu não dei garantia. Eu falei, velho, é o seguinte, eu não tenho como te dar a garantia que eu vou conseguir em 30. Não tinha nem o local da obra. Não, na verdade a gente pegou um carro. Não sabia se ia pelo ferryboat ou se ia pegar pela estrada. Aí tava chovendo muito, a gente não foi pelo ferryboat, pegou a estrada. E chegou e eu falei, aí eu ainda comentei com você, rapaz, a gente não sabe nem o que a gente tá indo fazer lá, velho. E eu puto dirigindo, eu falei, não é possível que eu tô dirigindo aqui pra ir pra um lugar que a gente não sabe nem onde é que vai ser, se vai ter obra, se não vai. Mas vamos lá, vamos comprar a briga do cliente e vamos nessa pra ver o que acontece. Isso é uma outra coisa que ele tem, certo? Várias obras da Grifo, certo? Ele chegava e dizia, não, rapaz, eu não... Isso aí não vai dar em nada, não dá em nada. E virou referência nossa. Certo? Então é uma coisa que ele sempre foi esse rabugentozinho aí, ó. Que vocês estão bom vendo. que a gente tem sócio pra gente. Exato. Como você também. Eu também não sou fácil, não. Todo mundo sabe. Vocês estão dando risada de quem aí atrás, pessoal? Estão entendendo? Enfim, e aí, pessoal, a gente chegou nessa. Depois a gente fez em 45 dias. A gente não deu garantia que ia entregar em 30, mas se tinha uma pessoa e uma empresa que ia conseguir no país fazer, certo? Era a gente. Que a equipe tinha acabado de sair do Maranhão. Eu, Jocélio e o time. E aí a gente pediu ajuda, a gente trouxe mais um, que foi Thiaguinho, certo? E Caio ajudou no início, a gente foi lá. Só a gente fez o cadastro da obra. A gente foi junto com o cliente, ver o imóvel e falar, dá pra ser aqui, vamos tentar. O projeto foi feito de um dia pro outro, o aluguel foi firmado nesse mesmo dia, certo?
E daí a gente entrou para fazer. Eu não fiz orçamento nessa obra. Eu cheguei, não tem como fazer orçamento. É na confiança 100%. E na garantia. Vamos fazer o seguinte, eu vou passando, você vai pagando e se não der certo, você só me paga 20 mil. Se der certo, você me paga 500. E o cliente comprou a briga, certo? E a gente chegou no 30º dia, tá? E, rapaz, foi difícil essa obra, porque foi a primeira e que eu achei que não ia entregar. E no 30º dia, eu saí meio-dia e a gente conseguiu entregar. O Mac chegou no 30º dia de tarde. Essa obra não tinha cadastro e a gente... Você lembra que a gente que fez o cadastro? A gente fez o cadastro e deve ter vídeo nosso quebrando as paredes pra ver se tem pilar ou não. Se ia poder demolir ou não. Exato. A gente foi fazendo uma vistoria pra ver, rapaz, dá pra quebrar essa parede, pra passar para arquiteto do cliente, pra arquiteto fazer o projeto com 24 horas, pra gente conseguir trazer a gente outro dia. A gente alugou um prédio inteiro, metade de um prédio e metade de um hotel pra botar as equipes. Essa obra foi do síndico do prédio? Não. Essa não foi a do síndico do prédio, não. Vamos passar aí pra ver se ela tá aí, senão a gente bota no YouTube. A do síndico do prédio foi uma faculdade de medicina em Jiquié, certo? Tem aí. Não sei se tá aqui, não. Porque foi o nosso recorde, que isso foi 20 mil metros quadrados em 32 dias. E a gente vai falar um pouco dela, que essa era eu e Caio dentro. Nossa sociedade balançou depois disso aí. Por conta dele, porque eu tava adorando. Esse cara me acordou uma vez, 4 horas da manhã. Foi pra dentro do meu quarto, bateu no meu quarto, abriu a porta, isso aí já tinha dormido 1 hora da manhã. Aí ele tava de mochila, pronto, parecendo que ia pra guerra. Aí eu olhei pro relógio e falei, irmão, são 4 horas da manhã, velho. Você tá fazendo o quê aqui? Ele andando pro lado pro outro. Eu falei, não, isso aqui, essa obra, isso aqui tá chovendo, meu Deus do céu, tá chovendo, não vai conseguir entregar área externa. Eu falei, irmão, são 4 horas da manhã, ninguém tá acordado agora. Vai dormir, irmão. E ele balançando pro lado pro outro. Puta que... Acordar, puto, meu irmão. Já, rapaz, não é possível um negócio desse, não. E foi na época da Copa do Mundo ainda. Rapaz, essa aí, eu achei que a gente não ia entregar. Porque tinha 15 mil metros de área externa. E interno a gente controla, externo tem Deus. E choveu, dos 32 dias, choveram 25 dias. A gente jogou um asfalto pra cima, porque não era trigger por Mac, e a gente jogou vai brita. E eu chamo a caçamba de brita, bota a brita no estacionamento. O que é que o Mac exigia? Demarcação de vaga. Demarcação de vaga, quantidade de vaga, certo? Que a gente conseguia na brita colocar as divisões, quantidade de vaga para gestante, quantidade de vaga para autista, quantidade de vaga para PNE, idoso, que a gente conseguia botar ali, certo? E o acesso sem ser em brita. Então, aí, essa é a obra que a gente tá falando, pessoal, que foi nosso recorde, certo? Rapaz, na época da Copa do Mundo... Me dá arrepio um pouco. Isso aí era um local, aqueles banquinhos ali... Era o nosso auditório da Copa do Mundo. Era o nosso auditório. A gente preparou uma sala no meio da Copa do Mundo e a gente... Eu comprava 10 camisas na feira, certo? De Jiquié. E sorteava no meio do intervalo. Se o cara soubesse cantar o hino do Brasil, você lembra? Se todo mundo chegava na frente, tinha que cantar pelo menos 3 palavras dentro do Brasil. No intervalo, ganhava camisa, comprava rapaz. 20 refrigerantes, 2 mil salgadinhos, botava lá pros peões não sair da obra. Que confusão. E sorteava as camisas. Rapaz, era uma luta, porque tinha gente que ganhava mais de uma camisa. E os caras iam cantar o hino, aí cantava errado. Tinha que falar, tem que falar 3 palavras. Ouviram? Aí eu, perdeu, não, eu vou acertar. Você imagina o que a gente fazia no jogar. Olha o tamanho desse negócio. Tá um pouco diferente aí, né? Barba. Essa área externa. Rapaz, aí todas as salas prontas. Isso foi 32 dias, pessoal. Cadáver lá. Com cadáver dentro. Tinha um nome, só Lavinho. Lembra que eles tinham botado? Rodou, viu? Só Lavinho depois de... tinha um nome do cadáver que os peão botavam. Não, rapaz, tem que ter respeito. Tem uma oração do cadáver desconhecido e tudo mais. E aí, esse aí é o cliente, certo? Falando, rapaz, 20 mil metros em 30 dias não existe. A gente não podia ter feito parceria com ninguém melhor. Olha lá. A gente chegou, pessoal, é que aí não tá filmando desde o primeiro dia, mas vocês têm uma noção? Era mato alto. O mato cobria esse imóvel. Era um imóvel abandonado. Só tinha essa parte de estrutura, 5 mil metros. E a gente teve que fazer toda a cerca, teve guarita, toda a parte de terraplanagem externa, toda a parte de escorrer água, elevador, toda a parte de vinílico, elétrica, incêndio, tudo foi feito desse imóvel. Esquadria. Em 32 dias, tem gente que não reforma um banheiro
de um apartamento em 30 dias. É uma loucura, certo? Enfim, agora foi um grande marco e a história do prédio foi o seguinte, a gente tinha que botar 200 peão entre nossos e de parceiros nessa obra, né? Pra entregar em 30 dias. E aí a gente rodou, não tinha um lugar, ia ter que alugar 10 casas pra cada um, ia ficar uma loucura. Achamos um prédio que tava todo desalugado, de um cliente só. E aí eu aluguei esse prédio todo e virou o prédio da galera que era perto da obra, que ia fazer essa obra. Meu amigo, com 2 dias, era civil 1, civil 2, elétrica 1, elétrica 2, hidráulica 1, hidráulica 2, serralheria 1, serralheria 2, drywall 1, drywall 2, ar-condicionado 1, ar-condicionado 2, todas as equipes estão ali dentro desse prédio, certo? Tinha vezes que tem mais de 3, elétrica 1, 2 e 3, por exemplo, que era a disciplina maior. Com 2 dias nesse prédio, tudo de ruim que poderia acontecer nesse prédio tinha acontecido. A gente passava na porta, parecia o quê, Caio? Rapaz, Carandiru. O Carandiru. Rapaz, Tudo de ruim que não precisa falar, certo? Prostituição, travesti, droga, tudo. Eu tive que fazer uma batida, certo? No prédio de manhã cedo, antes de todo mundo ir, chega a gente, bora, desce todo mundo, reunião de condomínio. E aí, peão todo lá, a gente, vamos organizar esse negócio aqui que não tem cabimento vocês ficarem aqui no Carandiru, certo? Você é o síndico do prédio. A partir de agora, tudo que aconteceu nesse prédio aqui, você vai ser o responsável. Você vai ganhar R$1.000 a mais por conta disso. Ah, não sei o quê. Quer ou não quer, eu vou dar pra outro. Se ele não quiser, eu quero. Eu aceito, pronto. Você é o subsíndico desse apartamento. Tudo que acontecer dentro desse apartamento, você vai ter que pagar. Você vai ganhar R$200 a mais por conta disso e você vai ter que pagar. Se você não pagar, o síndico paga. Você é o subsíndico. Aí criei subsíndicos e síndicos junto com o time e a partir daí a gente conseguiu começar a organizar. O bicho pegava, eu liga pro síndico. Que porra é essa? O que é que você tá agindo? Como é que você deixa acontecer isso em seu prédio? Se você não fiscaliza seu prédio, como é que eu vou confiar você em sua obra? O síndico era todo certinho, coitado. Devia levar porrada. E era X9 também. Fulano levou gente pra lá ontem. Pessoal, tô trazendo gente de fora, viu? Tô fazendo isso. Tem gente usando aquilo lá. Eu falei, meu irmão, o prédio é seu. Outra coisa interessante também nessas obras que a gente faz no interior, que a gente fez, né? O quanto a gente movimentou ali aquele mercado pequeno local, quanta gente de quentinha. Curte aí, cara. Rapaz, tinha gente quentinha que parou de fornecer para outros clientes, para fornecer só pra gente. Que falou, velho, eu não vou conseguir atender, vou dar prioridade a você. Esqueceu o resto que só atendeu a gente. Loja de material de construção, que nunca tinha faturado na vida. Começou a faturar pra gente, vem fechar a conta toda semana, sexta-feira. Não, toma, vai tanto e tal. Quando a gente terminou a obra, ligavam pra gente, cadê você? Pelo amor de Deus, eu vou... desse jeito não vai ter como. Eles param, às vezes, pra algumas lojas locais, eles paravam meio-dia, 1 hora de almoço e sumia da loja. Aí com a gente lá, ele parou de fechar, só deixava aberto, sabia que os malucos iam chegar lá. Imagine. Quê? Imagine, pessoal. Esse tal do pano me deu uma raiva, porque eu tava na obra, num calor e chovendo ao mesmo tempo. Quando eu vou olhar no Instagram, tá lá Daniel vendendo coisa na feira, de jeito que é. Eu falei, rapaz, que sacana, meu irmão. Eu tô aqui acabando, o cara tá vendendo na feira e vendeu. Ainda deu prejuízo pra mulher. Rapaz, eu cheguei na feira. Falei, rapaz, que loucura. A gente já tava pra entregar a obra, já sabia. Já tava mais feliz porque eu sabia que eu ia entregar a obra. Já não tava mais naquela loucura. Eu não. Eu já sabia que ia entregar. Até o último minuto eu tava achando que não. Não, eu já sabia que ia entregar, não tava na loucura, igual eu tava pra bater 3h30 da manhã no apartamento dele, no hotel, né? Vestido de obra, com capacete na cabeça. Você imagina. E tudo pronto. E eu fui na feira comprar pano de chão. Certo? Quando eu cheguei na feira, a mulher só tinha 2 panos de chão, precisava de 25 ou 30 panos de chão. E era uma senhorinha, meu filho, peraí que eu vou ali em casa buscar, meu filho. E aí eu falei, rapaz, eu podia ir no supermercado comprar, mas quando é que aquela senhora ia vender 30 panos de chão pra uma pessoa? Nunca. E aí minha senhora, vá lá, deixa barrar comigo aqui que eu vou começar a vender as coisas pra você. E ela, vai, eu vou. E aí ela saiu. Só esqueceu de me falar o preço das coisas. Aí ele achou que era preço único, tudo R$10, tudo R$20. Aí eu comecei, pata, pente de osso, dominó, quem quer dominó, a gente dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, dominó, R$10. Daqui a pouco começou a vir motoboy.
Motoboy. Eu, rapaz, tem alguma coisa errada. Ele, cadê fulano? Eu não saiu. O dominó, R$10. Ele, cadê? Eu aqui. Ele, pá, R$10. Aí o motoboy saía, chegava 3 motoboy. Cadê os dominó? Aí eu, R$10. Quando eu vendi o quarto, eu falei, acabou a promoção. Tem alguma coisa errada aí. Esses motoboy tudo vindo pra cá. Aí eu comecei a fazer uma confusão lá dentro. Rapaz, quem comprar o pente ganha o quilo na outra loja, ganha isso, ganha aquilo. Vendi uns R$250 nessa barraca até essa O que valia 600. Meu amigo, quando... Não, meu amigo, quando essa mulher chegou... Meu filho, vendi, minha senhora, tô feliz. Vendi pente de osso, vendi pata-pata, vendi carteira, vendi dominó, arrodo. Ela, o dominó você vendeu por quanto? Eu, R$10. Ela, meu Deus. Eu que foi? Ela, é 35, vai. Meu Deus, é prejuízo. Aí o rapaz, não é possível, meu tia. 35, ela não dá, não paga, cadê o custo? E a carteira você vendeu por quanto? Vendi por 10, meu Deus, é 25. Rapaz, aí no final do dia... Ela ganhou o mês dela, né? Porque eu falei, não vou deixar a senhora no prejuízo, não. Vê aí quanto era para ser vendido tudo. Eu paguei os panos de chão e ainda paguei o valor cheio. Ou seja, o barraco e foi pra casa. Ela vendeu o que ela não vendia num mês ali. Deve ter vendido uns R$800 no total ali em um dia. E foi muito gente boa. O problema é que um mês depois caiu um dilúvio lá em Jiquié, abriram a comporta da barragem e a feira ficou debaixo d'água. Ela deve ter perdido a barraca dela. Enfim, coisa da vida, né? Mas vamos ver se tem mais um aí pra falar. Como é que a gente tá de tempo aí, pessoal? Tá, mas vai... pode mais? Como é que estamos? Tá, vamos até 1h35, mais ou menos? Beleza. Então, pessoal, outro setor que a gente foi... referência é o setor de restaurante, né? Então a gente fez a Health, que é um setor... Arnoldão, mestre dos restaurantes. Arnoldo fez vários restaurantes. A gente fez a Cantina Vopa, os maiores projetos dele. Foi uma obra que ficou muito bonito, atemporal, esse projeto aqui. Foi lá atrás. Essa aqui foi a outra cantina dele, uma unidade grande lá na Bahia. A gente fez com o Café Selecta, a Health. Santiago. O Santiago. E é um setor que você tem que ter muito cuidado. E a gente tem várias histórias também pra contar. Vixe! Semana passada. Quem começa aí? Essa foi a casa mais fast que a gente já fez. 3.500 metros quadrados em 12 meses com cliente dentro. Agora a sanidade de alguns foi pro espaço. Teve sócio que terminou o casamento, teve sócio que perdeu a sanidade mental, teve que pagar psicólogo, psiquiatra entre a gente. O custo de conseguir entregar foi alto. Tem um certo momento dessa casa, foi o seguinte: a casa era para ser construída em 18 meses. Faltando 5 meses para ser entregue, o cliente pediu para antecipar 6 meses a entrega. E aí a gente... Tudo bem? Vamos nessa. Vamos entregar. Aceitou que não dá pra aceitar, né? Uma coisa é você começar uma obra, turma, e falar, beleza, vamos entregar essa casa aqui em 12 meses. Outra coisa é vamos entregar em 18 meses. E quando tiver no 9º mês, vamos entregar em 12 e não em 18. E você antecipar 6 meses a entrega. E você no 9º mês de obra. Um ponto positivo aí, além do cliente ter morado aí, ficado aí depois de um ano, foi que na hora da tempestade, que virou uma tempestade isso aí, né? A gente ficou mais unido, né? A gente abriu mão de muita coisa. Aí tava eu, você, Arnoldo, Henrique Carlos, os outros engenheiros, todo mundo junto aí em prol de um objetivo. Abandonou o resto de tudo. Passou 15 dias aí, 20 dias. Mas o cara fez aniversário e chamar não sei quantas pessoas e a gente comprou a briga para entregar. Então a gente chegou, dividiu internamente. Eu cuidei da parte externa, que você veio aqui dar conta. E era uma coisa difícil. Caio cuidou de uma outra área. Arnoldo entrou interno na casa. Henrique Carlos estava lá também, porque era quem conhecia a casa toda. Ou seja, juntou todo mundo possível. E a gente botou mais de 150 pessoas nessa casa.
pra antecipar esse preço. E o cliente dentro comprou a briga, não sei o quê, um A parceiro confusão nosso. que foi feita no condomínio. E o condomínio vai, bora, eu tive que botar guindaste, essas tamareiras que estão aí na frente foram pra lá, voltaram porque ele não gostou, teve que trazer outras tamareiras. Eu não tinha guindaste, tive que botar um guindaste de 240 toneladas, o guindaste de 240 toneladas não era permitido entrar no condomínio. Eu disse que eu fiz uma conta por eixo lá, pra que X mais Y, a lua bate com o sol pra dar 8 toneladas por eixo pra eu conseguir tive entrar. que ir na polícia lá, né, da região, pedir autorização pro caminhão entrar de sábado e domingo. Tinha um caminhão que tinha que chegar com umas obras aí. Falei, bicho, tem que deixar... Eu vou ser demitido se eu não conseguir isso. O cara não passa. Não podia entrar com coisa final de semana, certo? E a gente, meu amigo, foi Sábado, até... domingo, feriado. O coitado do administrador do condomínio. Do cara que pensava... Eu chegava pra ele, meu amigo, é o seguinte, entre uma mãe chorar não vai ser a minha. Ele, tudo bem, levante e entre aí. E aí a gente entrava. Eu só vou fazer o quê? Se você invadir, eu vou chamar a polícia. Beleza, pode chamar. E a gente entrava, rapaz, e aí a gente conseguiu entregar. Conseguimos entregar, foi um sucesso. Passou a próxima. Passamos um bom tempo lá e assim, conseguimos boas coisas por conta daquela casa. Aí foi uma pousada lá de altíssimo padrão na Bahia. Também foi feita de forma rápida, 70 dias, certo? A gente refez a pousada inteira. Foi uma loucura também. Como teve uma obra nossa que não é uma loucura? Dessas festas não tem condição. Entendeu? Não tem essa é uma loucura porque não era MEC, né, que aprovava, mas era reserva de booking. Já tinha data reservada do booking. Então ele travou as datas da pousada, inclusive... É bom assim, mesmo. Inclusive é uma excelente... A gente gosta de obra assim, ó. A aula começa dia tal, os alunos já estão lá, os pais já estão sabendo, já vão visitar a escola com os filhos. Intervalo de São João, certo? A aula de recesso volta tal dia, não tem margem para erro. MEC tá chegando tal dia, é assim que se termina a obra. Quando não tem, ensinar você, quando não tem um negócio desse, crie. Bote, ó, tal dia tá chegando o diretor, o presidente, Lula, Bolsonaro vai visitar sua obra aí, que aí todo mundo move. Todo engenheiro sabe disso, rapaz. Você tem que criar visita, que aí todo mundo limpa a obra, todo mundo faz coisa. Tem que criar isso. Isso é uma sacada boa pra você entregar a obra. Entendeu? Ou seja, em resumo, pessoal, o que a gente faz no Fest é a obra entra e tem data e hora pra terminar. A gente coloca data e hora. Quando a gente abre nosso BI pra dizer, aparece 29 dias... 4 minutos e 38 segundos para finalizar a obra. Porque tem data e hora, certo? Isso cria um impacto enorme nas pessoas e a gente bota um relógio lá, um cronômetro ao contrário, descendo. Que não pode abrir mão. Exatamente. Entendeu? Vai lá na... Esse aí, pô, é um grande parceiro nosso, amigão, a gente fez a casa dele, algumas unidades para ele. Como sempre, o Fest sendo... Não tinha Fest aí na época, né? Não tinha, por isso que foi 75 dias. Imagine, ó. Antes do Fest, 1.600 metros quadrados, 75 dias. Depois do Fest, 20 mil metros quadrados, 30 dias. Faz sentido ou não faz sentido? Aí Super Coffee. Aí é Super Coffee. Nosso parceiro, Bruno. A gente fez pra eles. Ave Maria. Essa é um galpão que a gente fez. O cliente era uma transportadora. Esse cliente era uma pata de cavalo, rapaz. Era um gaúcho. Essa obra foi o seguinte, ele pegou esse galpão num leilão da massa falida do Banco Econômico. E lá vai a gente pra alçar essa obra. Não tinha como alçar, é um retrofit, sem projeto, sem nada. A gente revitalizou esse galpão, tava caindo os pedaços. Quando eu cheguei lá, tinha as barras de aço, certo? As treliças, eu enfiava o dedo, pocava, parecia papel. Eu falei, rapaz, como é que esse cara quer revitalizar? É melhor jogar no chão e construir outro. Não, vai revitalizar. O cara começou a vida como caminhoneiro. Tinha mais de 700 carretas. Certo? Eu soube que vendeu a empresa depois. Enfim, tinha um jeito dele peculiar, mas era um cara direito. E no final do dia, ele era o cara que já cheguei lá pra ver ele pegar caixa e botar dentro de caminhão. O dono da empresa.
E aí a gente fez um retrofit, virou assim, meio que referência essa parte de galpões. A gente fez um estacionamento absurdo para eles, criamos essa doca toda aí, quebramos o piso, botei máquina, tirei. Foi uma obra boa pra época. Foi 2018 essa época aí, foi no início da empresa, a gente pegou um marco grande. E aí vamos pra community. E aí uma das últimas aqui que a gente fez, foi um grande desafio também, mas assim, sendo bem transparente, qual foi o desafio dessa obra? A gente teve que tirar 6 pilares de dentro de um galpão abandonado há mais de 50 anos, para a gente fazer um palco para 2.000 pessoas e um palco 360. E a gente não tinha projeto. Então a gente teve que fazer inspeção durante a obra com acontecendo. São 15 mil metros quadrados. A gente tinha um prazo de 70 dias com data de inauguração para ser feito. E a gente criou, obviamente, no fast planejamento, onde tudo rodava e essa área que ia sair os pilares, não. Então a gente primeiro abriu, viu a inspeção sapata. Quando a gente abriu, era melhor não ter visto o que tinha na fundação. Teve que fazer um reforço. Como é que faz reforço uma estrutura pronta? Não entra a máquina lá dentro. A gente teve que se reinventar e usar estaca mega, que são estacas cortadas de concreto da espessura com macaco hidráulico. A gente teve que, com serralheria, que já estava lá esperando, fazer toda a estrutura e o macaco empurrando, certo? As estacas para baixo para fazer o reforço. Fizemos isso, concretamos. A partir daí já ficou a treliça pronta de mais de 30 metros. Entramos com o Munk dentro do espaço, abrimos um bisturi, certo? O telhado, colocamos a treliça em cima para um telhado de madeira. Madeira. Que ninguém sabe que madeira é essa, de 1960, certo? Para apoiar e fazer essa inserção e aí a gente conseguir fazer com que a treliça sustente o telhado com o chapéu de bruxa em cima. E aí um dos grandes desafios foi esse, mas a grande vantagem dessa obra em si foi porque a gente estava com o time dos sonhos aí dentro. A gente estava com as melhores pessoas possíveis para fazer. Diferentemente, por exemplo, da Rembrandt, que estava sozinho, sem encarregado, que ele estava de eu, Caio e Jocélio. Foi uma obra grande, mas só tinha 3. Aí a gente tinha controller, a gente tinha engenheiro de produção, a gente tinha engenheiro de eletricista, a gente tinha 3 cabos, a gente tinha um mestre. A gente estava com o melhor time, Dream Team da Grifo, para fazer essa obra. Pra gente não deixar... também importante. Exato. E foi pelo entregue... tamanho, pela localização, Exato. pelo que ela local representa, também. Né? A gente acredita muito nesse cliente e foi uma referência. Enfim, eu acho que foram boas histórias aí pra vocês. Espero que vocês tenham... Dá pra gravar mais umas 2 horas aí de conversa. Gostado. Dá pra gravar aí mais umas 3, 4 horas. Se chamar mais gente aqui, grava muito mais. Então, se você gostou... Curta aqui, like, comente, mande para um amigo, faz essas coisas. Tá dando risada de quê, rapaz? Ativa o sininho. Ativa o sininho também que tem. E isso é importante pra gente, pra ver se você tá gostando do conteúdo ou não, pra ver se a gente continua contando fofocalhada aqui ou se volta a fazer só podcast, tá bom? Então, um abraço pra todo mundo e valeu. Um abraço, galera. Boa Grifo. Falou.